robô, 7 setups para o mini índice, para o mini dólar ou ações. E você vai receber isso tudo de forma gratuita aqui neste vídeo. Se você ainda está fazendo suas operações olhando um único setup, você está deixando muito dinheiro na mesa. Então hoje eu vou te entregar um robô com 7 setups clássicos, totalmente gratuito. São os 3 soldados, 3 corvos, engolfo, inside bar, pin bar, morubozu e também rompimento de congestão. Tudo automatizado. Entrada, stop, alvo e você vai escolher qual setup você quer utilizar ou se você quer utilizar todos os setups. E o melhor disso, eu vou entregar esse robô totalmente gratuito para você. Fique neste vídeo e você vai saber como acessar o nosso Google Drive, que é onde você vai fazer o download deste robô. Então agora eu vou te explicar como funciona cada um dos setups e como você vai ativá-los. Após você receber o nosso arquivo que você baixou lá no Google Drive, você vai importar ele para a sua plataforma e você pode ir no editor de estratégias para você fazer o seu backtest ou então inserir ele dentro do gráfico normalmente no módulo de automações. E você vai ter essa mesma tela que eu estou mostrando aqui para vocês do lado esquerdo, tá? Primeiro parâmetro que a gente tem aqui é o número de contratos, depois o alvo e o stop em pontos e o offset da ordem também, para o slippage, beleza? Aqui vocês podem observar que a gente tem diversos setups. Então, temos o inside bar, doji, o pin bar, temos os 3 soldados, né, e 3 corvos, o engolfo, o marubozu e também a congestão. E você pode habilitar ou não cada um desses setups, ou como eu disse anteriormente, você pode também ativar todos e aí a automação vai fazer o setup que primeiro aparecer ali durante o dia, beleza? Então vamos lá, setup do inside bar. Vou colocar ele aqui marcado como sim, e vou dar um reiniciar. Lembrando que eu não estou fazendo backtest de operacional para vocês, tá? Estou apresentando a ferramenta, vocês podem encontrar o melhor setup que adequa ao gerenciamento de risco de vocês e também ao ativo. Ah, eu quero usar no índice, no mini índice, no minuto, no 5, no 10, quero usar no dólar, quero usar no Bitcoin, etc. Fiquem à vontade para utilizar em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico. E você pode adequar tanto o número de contratos como a gestão de alvo, stop, ao que melhor adequa ao seu gerenciamento de risco. Então, quando a gente seleciona em sidebar, vocês podem observar que está ficando nessa cor fúcsia. O que é o fúcsia? O fúcsia vai indicar onde a gente localizou o inside bar. Então, aqui a gente tem o inside bar. O que é o inside bar? É uma barra que tem a sua máxima menor do que a máxima anterior e sua mínima maior que a mínima anterior. Quando a gente tem um fechamento de candle abaixo ou acima, a gente entra nessa operação. Então aqui a gente identificou esse inside bar aqui, quando a gente teve o fechamento abaixo da mínima dele, a gente fez uma entrada na venda. Aqui o mercado caiu, nós tivemos o inside bar, máxima menor que a máxima anterior, mínima maior que a mínima anterior e um fechamento acima dessa região, tá bom? Aqui para frente a gente não teve entradas porque está fora do horário de operações. Aqui, máxima menor que máxima anterior, mínima maior que a mínima anterior. Fechamento abaixo e a gente entra nessa operação, tá bom? Então, dessa forma que funciona o inside bar. Você pode vir aqui e colocar quanto de gain, quanto de loss você quer e você vai ter o resultado do seu backtest sem nenhum problema. Eu coloquei 5 aqui só para mostrar para vocês que está funcionando e aí vocês, como eu disse anteriormente, vai colocar da forma que mais se adequa ao operacional de vocês, tanto em tempo gráfico como pontos, de alvo e de stop, tá bom? Feito isso, fique neste vídeo, porque você vai entender como que vai colocar todos esses parâmetros, porque muitas pessoas não assistem o vídeo inteiro, depois me chamam no WhatsApp, me chamam no Instagram, não tem nenhum problema. Se tiver uma dúvida que eu esqueci e não informei aqui para vocês, não tem nenhum problema. Mas muitas vezes a dúvida de vocês já está no vídeo e o pessoal não assistiu completo, beleza? Então aqui, inside bar, vou colocar não e vou vir para o doji. Doji é o quê? Um corpo, vamos rodar aqui para vocês observarem, um candle cujo o corpo é pequeno. E como que eu vou definir se um corpo é pequeno ou não? Aqui embaixo, ó, percentual máximo de corpo, tá?
Então aqui eu coloquei 20%, ou seja, da amplitude total deste candle, ou seja, entre máxima e mínima, no máximo 20% pode ser pode ser de cor. Sendo assim, ele vai entrar no rompimento da máxima ou no rompimento da mínima. Essa aqui, diferente do inside bar, que é depois do fechamento, aqui no doji não, a gente já entra com a ordem apregoada e você pode deixar essa ordem espaçada. Então aqui a gente está habilitado o operacional de doji, 20% do corpo, e a ordem está na máxima e na mínima dele. Se eu colocar aqui 10 pontos, por exemplo, aqui no índice, você vai ver que essa ordem ela vai ficar um pouco mais para cima e aqui ela vai vir um pouco mais para baixo, ó. Então a gente sabe que realmente a gente está entrando após o rompimento desse candle, tá? E aqui você pode também ajustar da forma que quiser. Se eu colocar uns 50%, você vai observar que a gente vai ter mais candles coloridos, porque a gente está tendo percentual máximo de corpo de até 50%. Então a gente consegue fazer entradas em outros candles também, e não só com os 20%. Eu acho que com os 20% ele fica, mais filtrado, tá. Então realmente a gente vai entrar nesses candles que realmente não tem pouco corpo, beleza? Então acho que é mais interessante utilizar dessa forma, por isso que eu até deixei aqui já 20%, tá bom? Mas você pode ajustar, como eu disse, da melhor forma que você achar aí para o seu gerenciamento de risco. Pimbar. Pimbar, vamos habilitar aqui o operacional, e você vai ver que nele tem percentual mínimo, tá, de cauda. O que quer dizer isso? A cauda dele, que eu estou considerando, é essa distância entre a abertura e a máxima, ou então entre entre a abertura e a mínima, ou então entre a abertura e a máxima. Então aqui eu estou dizendo que, para ser um pin bar, essa amplitude aqui tem que ser no mínimo 70% de todo o candle, tá. Então eu sei que realmente a gente teve essa rejeição, e aí a gente entra. A rejeição foi uma rejeição negativa, então ele vai entrar numa venda. Se aqui foi uma rejeição positiva, ele vai tentar entrar em uma compra, tá bom? Então, aqui funciona o pin bar dessa mesma forma, que está fora do horário operacional. Então, ficou com mais de 70%, ele faz essa venda. Se eu diminuir aqui também, da mesma forma, aqui já é aqui, ó, diminuir, então você pode observar que ele aparece mais pontos de compra e venda. Por quê? A gente diminuiu o filtro, a gente só precisa agora 50% de cauda para um lado ou para o outro. Eu acho interessante a gente deixar aqui algo próximo de 70, por isso que eu já deixei até como padrão default aqui pra gente, beleza? Então o pin bar funciona dessa forma. 3 soldados agora. 3 soldados, vamos rodar. Beleza. 3 soldados nada mais é do que 3 candles positivos ou 3 candles negativos na mesma direção. Então aqui eu tenho 3 candles positivos. Porém, como que eu fiz o filtro aqui? Ele tem que ter pelo menos 50% de corpo. Todos os 3 candles têm que ter no mínimo 50% de corpo positivo ou 50% de corpo negativo. E assim a gente filtra eles. Se a gente chegar aqui também e diminuir o percentual do corpo, você vai ver que aqui agora a gente já conseguiu entrar na operação, porque a gente está exigindo pouco, né? Apenas 10% do corpo, da amplitude dele, né, entre máxima e mínima, a gente precisa de corpo. Então por isso, ó, ele entrou aqui, ó. Então não filtrou tanto. Então por isso que eu coloquei aqui no mínimo 50% de corpo, para a gente poder estar entrando realmente em possíveis movimentos de reversão, tanto como baixa, também como alta, beleza? Aqui vamos ver aqui, ó. Aqui já foi um movimento já um pouco mais de continuidade, né, quem já vinha na tendência de alta, um candle negativo, 3 positivos com mais de 50% de corpo, e ele fez essa entrada, beleza? Agora nós vamos para o engolfo. O engolfo eu fiz uma definição aqui talvez um pouco diferente, mas é fácil para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Engolfo. Como que eu fiz? Eu preciso de ter um engolfo de compra, eu preciso que a minha mínima desse candle positivo seja menor que a minha mínima do candle negativo, e eu preciso do meu fechamento maior que a máxima do meu anterior.
Então isso aqui caracteriza o engolfo de alta. E o engolfo de baixa é o inverso. A minha máxima maior que a minha máxima anterior, sendo um candle positivo, e o meu fechamento menor do que a mínima deste candle positivo. Vamos pegar uma outra situação aqui, a mesma coisa aqui, ó. A máxima, um engolfo de venda, a máxima é maior do que a máxima do candle positivo anterior, e o meu fechamento é menor do que a mínima anterior. E assim, eu caracterizei um engolfo, beleza? Lembrando que você pode usar em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo também. Basta você adequar o setup ao seu gerenciamento de risco, beleza? Marubozu também, a gente tem uma forma de colocar um percentual aqui para essa automação funcionar. Então, o que que eu falo? Eu quero um Marubozu. O que que é um Marubozu? É um candle com pouca sombra, né. Então o que que eu falei? Que na amplitude total do candle, eu só posso ter 10% dele de sombra, tanto inferior quanto superior. Ou seja, se eu tenho um candle de 100 pontos, e aqui está com 10%, no máximo, 10 pontos pode ser de sombra superior ou inferior. Então você pode ver que a gente sempre vai estar entrando em alguns candles de força, tá. Ó, candles de força que a gente vai estar entrando sempre, então são candles que não têm, sombra superior nem sombra inferior, beleza pessoal? Agora a gente vai vir para o setup de congestão, que esse aqui também é muito interessante. Isso aqui a gente vai ter contagem de candles e o range máximo, tá? Vou explicar direitinho para que não fique nenhuma dúvida aqui para vocês. Vamos pegar aqui onde a gente teve um setup desse, ó, aqui teve, ó. O que que eu falo? Eu preciso de identificar no mínimo 4 candles, onde entre a máxima e a mínima dele não passe 250 pontos, que é o caso que está aqui. Então se eu tenho 1, 2, 3, 4 candles e a máxima dele não passa 250 pontos. Quando eu romper isso, eu tenho uma entrada de compra, que eu considerei que isso aqui seria uma congestão, tá? A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4 candles, essa amplitude aqui não vai superar os 250 pontos. Quando eu rompo essa região, para cima eu faço uma compra. Se tivesse rompido para baixo, a gente ia fazer uma venda, tá? Vamos pegar mais um aqui, ó. Olha um tanto de situação de venda aqui, ó, bem bacana. Esse setup é bem legal, tá, pessoal? Principalmente no minuto, viu? Então, ó, eu tenho 4 candles, a gente não superou os 250 pontos, e aí a gente entra na venda aqui para fazer um trade. 4 candles também, rompeu aqui a mínima desses 4 candles, que a gente não superou os nossos 250 pontos, fez uma venda. A mesma coisa aqui, lateralização, rompimento e venda. Lateralização, rompimento e entrada na venda. E o inverso para a compra, tá? Este robô vai estar disponível para vocês de forma gratuita. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem o link para o Google Drive, né? Um link onde você vai solicitar o seu acesso. Aí você vai preencher as informações, vai receber o acesso. Peço, por favor, que você se inscreva nesse canal já de antemão, já curta esse vídeo para que chegue ao máximo de pessoas e também você possa receber esse robô totalmente gratuito, tá, pessoal? Você vai receber essa automação gratuita sem custo nenhum. Só você ir lá preencher o forms que está aqui, que vai chegar tanto no seu e-mail quanto no seu WhatsApp, o indicador, beleza? Precisando de qualquer dúvida, pode me chamar, que eu estou à disposição. Bons trades, avaliem direitinho cada setup e adequem a sua forma operacional. Um abraço.